Boa tarde, meus irmãos e irmãs. Estou para mais uma live. Hoje estou fazendo mais cedo porque irei mais tarde para uma classe com crianças. Seja bem-vindo, Rose Santos. Que o Senhor lhe abençoe. Então, estou fazendo mais cedo esta live. Então, vamos orar para começar nosso estudo de hoje. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado por mais esse dia que o Senhor está nos concedendo com vida e por tudo que o Senhor tem feito e fez durante toda esta semana, Senhor. Obrigado pelos livramentos, pelo cuidado, pela provisão. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus e fortalece a nossa fé e nos guia no seu caminho. Que o Senhor nos ajude no entendimento da sua palavra. E que possamos, Senhor, a cada dia estar mais forte no Senhor. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Então, o título do nosso estudo de hoje é Dois tipos de servos. Dois tipos de servos. Então, Deus, ele tem dois tipos de servos. Que servos são esses? Em 1 Samuel 1:2, vou ler bem aqui, 1 Samuel 1:2, do 12 ao 17, nos diz o seguinte. 1 Samuel, capítulo 2, dos versos do 12 ao 17. Estamos estudando um pouco sobre Samuel, E estamos aprendendo alguma coisa. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Então, na semana passada, nós falamos um pouco, sobre Eli e sua família, mas hoje nós vamos falar mais alguma coisa, além do assunto da semana passada. Pois o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo alguém sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne com um garfo de 3 dentes na mão, e metia-o na caldeira, ou na panela, ou no tacho, ou na marmita, não estou enxergando direito. E tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim se fazia a todo Israel que ia ali a Siló. Também, antes de se queimar a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não aceitará de ti carne cozida, senão crua. Se o ofertante lhe respondia: queima-se primeiro a gordura e depois tomarás quanto quiseres, então ele lhe dizia: não, porém as demandar agora, senão tomá-la-ei à força. Era, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porque eles desprezavam a oferta do Senhor. Que é um tipo de servo, Dois tipos de servo. Então, aqui nós estamos vendo os filhos de Eli, os sacerdotes, os responsáveis para levarem ao povo a palavra de Deus, o ensinamento. Então, o que eles estavam dando era ensinos errados, Então, ele estava ensinando ao povo a desobedecerem a Deus, a não crerem mais em Deus, e eles estavam fazendo o contrário daquilo que Deus havia ensinado.
Então, neste texto nós podemos ver 2 tipos de servo, né? Aliás, em Samuel nós podemos ver 2 tipos de servo. O primeiro tipo de servo, Eli e seus filhos, que representando os sacerdotes que não têm compromisso com a obra de Deus, né? Então, Eli e seus filhos representam este tipo de servo. Esses tipos de sacerdote hoje é o que a gente mais está vendo, né? Esse tipo de pastores que não tem compromisso com a obra de Deus, nem eles, muito menos a família, né? Família deles. Então, eles estão desrespeitando a palavra de Deus. Aqui no versículo 19 diz assim: Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Então, aqui a gente vê a diferença de Samuel e os filhos de Eli. 1 Samuel 2, 27. Veio um homem de Deus a Eli e lhe disse: Assim diz o Senhor, não me manifestei, na verdade, a casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó? Eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar o incenso e para trazer a estola sacerdotal perante mim, e dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Porque pisais aos pés os meus sacerdotes, as minhas ofertas de manjares, que ordenei se me fizerem na minha morada? E tu, porque honras a teus filhos mais do que a mim, para tu e eles vos engordardes das melhores de todas as ofertas do meu povo Israel? Então aqui a gente vê Deus falando com estes servos, né? Estes sacerdotes que estavam fazendo somente a sua vontade. Agora vamos voltar para os nossos dias de hoje, né? Como estão hoje os nossos sacerdotes, né? Os pastores, né? Os missionários, aqueles que se dizem eleitos por Deus, ungidos, escolhidos para levarem a palavra de Deus. Como estes homens estão agindo? Eles e a família deles, como eles estão diante de Deus? Como estão conduzindo o rebanho de Deus? Será que não está sendo parecido? Então, Eli e seus filhos pegavam o melhor das ofertas e tiravam para si. Pior, não queria a oferta do jeito que Deus mandou. Eles queriam do jeito deles. Eles queriam pegar a carne ainda crua para que eles fizessem do jeito que eles queriam. Então, como Deus mesmo diz, eles eram filhos de Belial. Então, na igreja de Cristo tem 2 tipos de servos. Tem servos como Eli e seus filhos, e tem outro tipo de servo, né? Que nós vemos também em Samuel, 1 Samuel 1, do 10 ao 11. 1 Samuel capítulo 1, versículo do 10 a 11, nos diz o seguinte: Levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atenderes para
a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalhas. Então aqui a gente vê outro tipo de servo, né? Então o primeiro tipo é Eli, que representa os sacerdotes, Eli e seus filhos, que eram os responsáveis de ensinar a palavra de Deus, de seguir, né, os ritos, de seguir aquele cerimonial de perdão, né, porque aquelas ofertas ali eram para que o povo fosse perdoado dos seus pecados, mas eles estavam fazendo o contrário. Mas aqui a gente vê, não era nem sacerdote, não era nem religioso, era apenas alguns israelitas, mas tementes a Deus. Era Ana e Eucana, que representando os servos que creem verdadeiramente em Deus, estava ali. Então Ana clamando a Deus de todo o seu coração, com toda a amargura do seu ser. Por quê? Porque Ana, ela era estéril, ela não podia ter filhos, e ela era muito desprezada. A outra mulher de Eucana zombava muito dela, não é? E naquele tempo a mulher que não tinha filho era considerada como uma mulher seca, né? Sem filho, sem valor. Hoje é diferente, né? Hoje as mulheres já não querem mais ter filhos, né? Desobedecendo a ordem de Deus. Mas naquele tempo não. As mulheres israelitas, elas queriam ter seus filhos. Quanto mais filho, melhor para elas. Aqui no versículo do 19 ao 20, nos diz assim. Versículo 19 e 20 do capítulo 1. Diz assim. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa, a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu, e passando devido tempo, teve um filho, a quem chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Então Ana, naquela oração no templo, então Deus ouviu aquela oração dela, e o sacerdote Eli abençoou, e Deus lembrou de Ana e deu o filho que ela pediu. Então Ana foi abençoada porque ela era uma serva fiel, temente e cria verdadeiramente na palavra do Senhor. Aqui no versículo do 24 ao 28, do capítulo 1, nos diz o seguinte. 24, capítulo 24 ao 28 do capítulo 1 nos diz assim. Havendo 10 mamado, levou consigo com um novilho de 3 anos, um efa de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor, a Siló. Era o menino ainda muito criança. Imolaram o novilho e trouxeram o menino a Eli. E disse ela: Ah, meu senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui estive contigo orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver, pois do Senhor pedi, e eles adoraram ali o Senhor. Então Ana, ela fez um voto com o Senhor, se o Senhor desse um filho varão para ela.
ela iria devolvê-lo ao Senhor. E aqui nos versículos do 24 ao 28 do capítulo 1 de 1 Samuel, ela estava devolvendo. Ela estava cumprindo com aquele voto. E o voto era devolver o filho que ele desse a ela iria devolver ao Senhor. E Ana estava levando o seu filho para o trabalho, para a obra do Senhor, para que ele servisse ao Senhor toda a sua vida. Meus irmãos, será que vocês estão fazendo isto com os filhos de vocês? Quando seu bebezinho ainda está na barriga, será que vocês já estão consagrando eles ao Senhor? Será que vocês já estão devolvendo eles ao Senhor? Senhor, este aqui não é meu, esse aqui é seu. Me ajude a cuidar, me dê orientação, me ajude a fazer o melhor que eu posso, me ensine. Abençoe seus filhos, eles no ventre da mãe, eles já escutam. Eles escutam a voz da mãe, eles escutam o que vocês falam. João Batista escutou no ventre da mãe dele. Ele adorou a Jesus. Quando ele ouviu a voz de Maria, ele pulou dentro da barriga da mãe dele. A Bíblia fala que os 2 filhos de Raquel, a mulher de Isaac, Jacó e Esaú, eles lutavam no ventre da mãe. Então preste atenção, as crianças, elas precisam começar a ser evangelizadas desde o ventre. Vocês têm que começar a falar de Deus. Vocês têm que louvar a Deus para que eles ouçam. Vocês têm que sentir a presença de Deus. Tem que buscar Deus. Preste atenção. A palavra de Deus diz: eduque a criança no caminho em que deve andar. Satanás, o objetivo do diabo hoje é destruir principalmente as crianças. Porque é na infância, na primeira infância, é na formação do caráter e da personalidade da criança que o diabo quer trabalhar. Porque trabalhando no caráter, na personalidade da criança, na formação do caráter, da personalidade da criança, é que ele quer matar a criança. Se ele conseguir matar uma criança, dificilmente essa criança vai se tornar um adulto que vai querer Deus. Preste atenção. Aqui em Oséias 4:6, Deus, ele diz: o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Porque os sacerdotes não estavam ensinando a palavra de Deus. Você, meu irmão, você, minha irmã, vocês são sacerdotes na casa de vocês. Vocês que são salvos, porque nós temos pessoas que não conhecem a Deus. Deus não trata com esses, ele trata conosco, que somos filhos dele, que conhecemos a verdade. Os que não são, não têm compromisso com Deus, ele não conhece a Deus. Mas Jesus, ele trata conosco, Deus, ele trata com o povo dele. É para nós este ensinamento. Então, vocês têm que ter cuidado com os filhos. Então, Eli não estava corrigindo os seus filhos e ainda usufruía da iniquidade que seus filhos praticavam. 1 Samuel 2:29. Os filhos comiam daquela carne e dava para o pai, né? E o pai saboreava, sabendo que era errado. Então Deus lhe manda um aviso aqui em 1 Samuel 2, do 27 ao 36. Deus manda um recado aqui para Eli. Então Deus, ele sempre está nos avisando. Antes de acontecer alguma coisa, Deus nos avisa para a gente mudar a nossa maneira de ser. Aqui nos versículos 27 ao 36, diz assim: veio um homem de Deus a Eli e lhe disse: assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade à casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó?
eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar os incensos e para trazer a estola sacerdotal perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por que pisais aos pés os meus sacerdotes, as minhas ofertas? Então Deus disse para ali, vocês estão pisando com os pés. Vocês, os meus sacerdotes, estão pisando com os pés as minhas ofertas. As ofertas que o povo traz para vocês. Então Deus estava tratando com Eli. Por que ele estava deixando os filhos dele fazer aquilo? Porque pisais aos pés os meus sacerdotes, as minhas ofertas de manjares, que ordenei se me fizeste na minha morada, na minha moradia, na minha morada. E tu, porque honras a teus filhos mais do que a mim, para tu e eles vos engordardes das melhores de todas as ofertas do meu povo Israel? Meus irmãos, devemos prestar atenção. Será que nós estamos realmente buscando a Deus só pelas coisas materiais? Será que estamos servindo a Deus só pelas coisas materiais? Então aqui a gente vê um tipo de servo de Deus. Eli e os filhos dele eram esse tipo de servo que estavam servindo a Deus só pelas coisas materiais. Eles não se preocupavam em servir a Deus espiritualmente. Eles queriam usufruir somente das coisas de Deus. Devemos fazer esta reflexão na nossa vida. Que tipo de servo somos nós? Será que estamos agradando a Deus do jeito que estamos servindo a Ele? E a sua família e seus filhos? Será que estão sendo criados do jeito que Deus quer que vocês criem? Então, devido à iniquidade dos sacerdotes, os responsáveis de levarem ao povo a palavra de Deus, Deus pouco falava. Quer dizer, Deus quase não falava mais com aquele povo, com aquele sacerdote. Por quê? Porque eles estavam na iniquidade. Porque eles estavam afastados de Deus, porque eles estavam fazendo só o que eles queriam. Eles estavam servindo só pelas coisas materiais. Eles não estavam preocupados com o seu espírito. Eles não estavam preocupados com o povo. Eles não estavam preocupados com a vida espiritual do povo. Será que os nossos sacerdotes hoje estão preocupados com a vida espiritual do povo? Jesus, ele diz que Deus é espírito e os seus verdadeiros adoradores adoram a ele em espírito e em verdade. É esse tipo de pessoas que Deus quer para si. Pessoas que adoram a ele em espírito e em verdade. Mas esses tipos de servos que servem a Deus, que servem a Jesus, somente pelas coisas materiais, eles não estão preocupados com a sua vida espiritual. Então Deus pouco falava com aquele sacerdote. E as visões também eram poucas. Deus não dava sonhos, Deus não dava visões, Deus não falava com eles. Por quê? Porque eles estavam no pecado. Então, pois os líderes religiosos estavam corrompidos. Olha para a nossa nação hoje. Como estão os nossos sacerdotes? São poucos aqueles que realmente estão servindo a Deus com lealdade. As pessoas hoje não querem mais servir a Deus. É triste a gente ouvir nesses
nessa rede social, pastor, já pensou que gosta de outro homem? Deus não usa um vaso sujo para abençoar o seu povo. Como é que Deus ia abençoar o povo dele? Se os vasos, se os líderes religiosos estavam sujos espiritualmente, é bom a gente fazer uma reflexão da nossa vida. Nós somos vasos de Deus. Como é que Deus vai abençoar a sua família se você está sujo, meu irmão? Para Deus lhe abençoar, você precisa estar limpo. Então vá lá no sangue de Cristo. Se arrependa dos seus pecados. Peça a Jesus para lavar seus pecados. Venha, se coloque de joelhos, humilde. E confesse os seus pecados a Deus. E venha fazer a vontade de Deus. Então Eli e seus filhos estavam corrompidos. Por quê? Porque estavam oferecendo o sacrifício de Deus da maneira errada. Então eles não se importavam, estavam corrompidos. E Deus pouco falava através de Eli. Eli era o vaso, o meio para que Deus falasse através dele para o povo, para ensinar o povo. Se Deus não estava falando, o povo não estava sendo ensinado. E é por isso que Deus diz: o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Porque os sacerdotes não estavam aprendendo de Deus para ensinar o povo. Então, para Deus abençoar o seu povo, Deus usa vaso limpo. Deus ele não usa vaso sujo. Ele não usa uma pessoa imunda no pecado, na prostituição, no roubo, na desonestidade, seja no que for, para abençoar o povo. Como é que Deus vai abençoar o povo? Então Eli e os filhos dele estavam trazendo maldição para a nação de Israel. E o povo começou a se desviar de Deus. Começou a adorar os deuses daquelas nações pagãs. Então, assim como Deus usou Samuel, usou Moisés, usou Davi, usou José do Egito e usou muitos, ele usa esse tipo de vaso, esse tipo de pessoas que tem compromisso com Deus, que tem intimidade com Deus, que ouve a voz de Deus para ensinar o povo dele. Então somos nós esse tipo de povo? Que tipo de povo? Que tipo de servo é você? Então existe dois tipos de servo. Um servo como Samuel, um servo como Moisés, um servo como Davi. Davi, a gente sabe que ele teve, todos nós somos pecadores, mas Davi, ele se humilhava a Deus, pedia perdão e Deus perdoava. Nós não somos perfeitos ainda, mas devemos estar aos pés de Cristo direto, confessando os nossos pecados, arrependidos, abandonando. Jesus está vindo. Então, Davi era esse tipo de gente, assim como eu e você, que devemos estar sempre, todos os dias, aos pés de Cristo, pedindo perdão, confessando os nossos pecados e pedindo ajuda para que a gente abandone. Então preste atenção. Então José do Egito também é outro exemplo. Mais uma vez Deus avisa a Eli o que iria acontecer à família dele. Então Deus avisa a Eli que os filhos deles iriam morrer no mesmo dia. Por quê? Porque Eli foi omisso. Eli, ele via os filhos dele fazendo as coisas erradas e não corrigia. Quantos líderes, quantos pastores nas igrejas estão vendo os crentes praticando as coisas erradas e não estão corrigindo esses irmãos. E esses irmãos estão indo cada vez mais, caminhando para o inferno, porque estão na desobediência e sem santificação. Ninguém verá a Deus. E quem é de Deus a cada dia se santifica mais. Então, devido ao mau exemplo dos filhos de Eli e a omissão de Eli em não corrigir os seus filhos, o povo foi se afastando de Deus cada vez mais. Então, o nosso testemunho, o nosso exemplo
é indispensável. Hoje em dia tem tantas pessoas que não querem mais frequentar uma igreja devido ao exemplo dos sacerdotes. Ah, mas o pastor é ladrão. Ah, mas o pastor é adúltera. Ah, mas o pastor. Ah, mas o irmão. Ah, e as pessoas têm desculpa, né? Eles acham essa desculpa de não frequentar a igreja, de não estar na igreja, de aceitar Jesus, por causa do exemplo de muitos que se dizem filhos de Deus, servos de Deus. Então Eli era esse tipo, mas seus filhos. E o que foi que aconteceu com Eli, né? Então, o que aconteceu no tempo de Eli é o que está acontecendo agora, né? Os sacerdotes, ou a maioria dos crentes, estão cada vez mais longe de Deus e estão ainda dizendo que não tem nada a ver. Deus ama a todos e Ele recebe todos do jeito que eles estão, porque Deus é amor. Já pensou? E assim Satanás está enganando muita gente. E esse tipo de servo não estão sendo conduzidos ao céu, mas sim ao lago de fogo. Então aqui no Brasil está sendo do mesmo jeito. Mas não só no Brasil, né? Mas em todo o mundo. Então, os que se dizem de Cristo não estão só no Brasil. Então foi no passado. Então isso foi passando de geração em geração entre o povo de Israel, né? E o povo de Israel foram se contaminando. Até que chegou o tempo que Deus mandou o castigo. Deus cumpriu aquilo que ele disse que ia acontecer com Eli. Aqui em 1 Samuel capítulo 4, nos diz o seguinte. Capítulo 4, do 1 a 11. Veio a palavra de Samuel a todo Israel. Israel saiu a peleja contra os filisteus e se acampou junto a Ebenezer, e os filhos se acamparam junto a Afeca. Dispuseram-se os filisteus em ordem de batalha para sair de encontro a Israel. E travada a peleja, Israel foi derrotado derrotado pelos filisteus. E estes mataram no campo aberto cerca de 4.000 homens. Voltando o povo ao arraial, disseram os anciãos de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Sião a arca da aliança do Senhor, para que venha no meio de nós e nos livre das mãos de nossos inimigos. Mandou, pois, o povo trazer de Siló a arca do Senhor dos exércitos. Entronizaram entre os querubins os dois filhos de Eli, Ofne e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. Então, Deus agora iria tratar não somente com a família de Eli, mas com todo o povo de Israel, porque estava desviado. O povo de Israel estava na idolatria. O povo de Israel se desviou do caminho de Deus. Então, esse é um tipo de servo. Como é que está o Brasil, meus irmãos? Será que não estamos vivendo a mesma situação? Será que não estamos vivendo este mesmo tempo aqui de Eli? Então, Deus manda um vaso sujo para disciplinar o seu povo. Deus manda os filisteus para lutarem com Israel e os vencerem. Então Deus usou os filisteus para disciplinar
corrigir o povo dele e para cumprir o que ele prometeu a Eli, que os filhos de Eli iriam morrer. Deus não deixa impune, meus irmãos, aqueles que fazem as coisas erradas e não se arrependem. Essas pessoas não irão para o céu. Então, os filhos de Eli, Deus disse que eles eram filhos de Belial. Eli, acredito que não era, mas os filhos dele, sim. Deus fala. E eles precisavam ser detidos. E Deus usou os filisteus. Os filisteus eram o castigo, tanto para os sacerdotes Eli e seus filhos, como para os israelitas que estavam na idolatria, estavam afastados de Deus, das leis de Deus. A igreja no Brasil há muito tempo está se afastando de Deus e seguindo o Deus Mamon e todo tipo de imoralidade, todo tipo de pecado. Então, a igreja no Brasil está igual aos filhos de Eli. Então, a igreja no Brasil está atrás das coisas materiais, está atrás da prostituição. Os crentes hoje só querem saber da beleza física e a beleza espiritual. Andam atrás de riquezas materiais e as riquezas no céu, onde é que estão? Então, a igreja brasileira hoje, os seus sacerdotes, não todos, mas uma boa parte, não estão ensinando o povo de Deus como se deve ensinar. E o povo está sendo conduzido para a morte. Então, aqui, Deus entregou Israel nas mãos dos filisteus. E 4.000 homens morreu desta vez. Então Deus levantou na nação brasileira, Deus levantou um vaso sujo para disciplinar tanto os sacerdotes, os religiosos que se dizem dele, mas que vivem na idolatria de Mamon, né? Na prostituição, com todo o povo dele. Deus quer disciplinar, Deus quer trazer esse povo ao arrependimento. Então, estes sacerdotes, este tipo de servo, que diz que é servo de Deus, mas que está levando o povo para longe de Deus, esses aí vão sofrer muito nas mãos de Deus, né? Os filhos de Eli eram sacerdotes e foram mortos. Os filhos de Arão, irmão de Moisés, também eram sacerdotes e foram mortos. E assim são muitos que estão à frente do trabalho de Deus e mais estão dando mau exemplo. Não precisa ser pastor, não precisa ser missionário. Basta ser crente do banco, como a gente diz. Nós temos que ser exemplos em todos os lugares onde estivermos. Então, primeiro foi a guerra espiritual. O inimigo com suas ideologias, suas leis satânicas, né? Então, aqui no Brasil, eles vieram com as suas ideologias, a guerra espiritual que nós estamos passando no Brasil, né? Eles querem, por fim na força, matar a criança muito pequena com as suas ideologias, colocando na mente da criança aquilo que eles querem para tirar essa criança do caminho de Deus, para formar a personalidade dessa criança nas coisas erradas. Então preste atenção, meus irmãos, porque é de 0 a 7 anos que a personalidade, o caráter da criança é formado. E é esta idade que Satanás quer alcançar com as ideologias dele. Então ensine os seus filhos, inculque a palavra do Senhor na cabeça dos seus filhos. Então em 1 Samuel,
4:4 diz assim, 1 Samuel, versículo 4. Mandou, pois, o povo trazer de Siló a arca do Senhor dos Exércitos, entronizado entre os querubins, os 2 filhos de Eli, Hófni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança. Então o povo estava na guerra, e a guerra estava sendo travada, guerra física, né? Com os filisteus. Os filisteus eram o vaso sujo que Deus estava usando para disciplinar o seu povo, que também estava sujo, né? Porque estava na idolatria. Mas Deus, ele nos ama, mesmo a gente estando sujo. Ele quer nos corrigir, ele quer que a gente limpe o nosso pecado. Ele quer que a gente se arrependa e vá a Cristo, confessando. Era isso que Deus estava fazendo com Israel. Os filisteus não eram povo de Deus era Israel. Deus estava tratando com Israel. Aqui no Brasil, a igreja é o povo de Deus. Não são todos os brasileiros, porque no Brasil não só tem filho de Deus. Mas é na igreja que está acontecendo muitas coisas ruins. Está acontecendo coisas que Deus está se irando. E assim como Deus tratou com Israel no tempo de Eli, Deus está tratando com o Brasil, com a igreja no Brasil. E assim como ele fez no tempo de Eli, vai fazer no nosso tempo, porque Deus nos ama e ele quer nos corrigir para que a gente não vá para o inferno. Então, aqui o povo, né, os anciãos mandaram buscar a arca da aliança, para que os filisteus não destruíssem Israel. Mas será que isso era a razão? Será que Deus não estava lá naquela guerra? Então o povo de Deus manda trazer para a guerra a arca do Senhor. Mas quem traz a arca do Senhor são os sacerdotes que estão na iniquidade, que estão na desobediência, que são filhos de Belial. Então, meus irmãos, não adianta a pessoa estar no púlpito pregando a palavra do Senhor, ele estando sujo. Esta palavra não vai surtir muito efeito. O efeito que ela vai surtir é pouco. A Bíblia diz aqui em Samuel que Deus pouco falava com o povo, pouco falava com Eli, pouco eles tinham visões. Por quê? Porque Deus não estava falando. E hoje em dia o que está acontecendo nesses púlpitos são tantas pregações só pelo lado material, só para as pessoas quererem as coisas materiais. E cadê o espiritual? Cadê aquela palavra que vai mudar a sua maneira de pensar, a sua maneira de agir, sua maneira de fazer as coisas erradas? Para você se corrigir, para você se santificar. Então, trazendo para os nossos dias, para o Brasil, a igreja ora a Deus para que Ele venha ao seu socorro. Então, a igreja, o ano passado, orou muito para Deus vir ao socorro do Brasil, para que o Brasil não fosse destruído, não viesse essas ideologias. A igreja orou para que Deus não deixasse o vaso sujo tomar o poder, mas Deus não ouviu. Por quê? Porque Deus quer corrigir o seu povo. O povo não mudou, o povo não se arrependeu, o povo não mudou a sua maneira de viver e continuou pior. Então, a igreja orou, mas não mudou. Aqui o povo de Israel mandou buscar a arca do Senhor, mas eles mesmos não tinham mudado. Então, o que adianta, né? Deus ia corrigir o seu povo. Mas quem está, né, levando estas orações são vasos sujos. São pastores, são missionários, são crentes
que não estão com seus vasos limpos. Então Deus, Ele quer pessoas que tenham compromisso com Ele. Deus quer pessoas que tenham amor pela obra dEle, que tenham amor a Ele, Deus, pela sua palavra, que tenham amor e obediência à sua palavra, coisa que a maioria desses pastores, desses líderes religiosos no Brasil, nos nossos dias, não são todos, mas uma boa parte, não tem, estão a cada dia se corrompendo mais, estão apostatando-se da fé e estão escandalizando o nome de Jesus. Como é que Deus não vai mandar um vaso sujo para castigar o seu povo? Então Deus manda uma pessoa, a nação brasileira. Esta pessoa representava a voz de Deus no Brasil. Então Deus manda uma pessoa que mostra à nação a diferença entre uma coisa e outra. Mas é rejeitado. Por quê? Porque a nação não quer saber de Deus e nem das coisas de Deus e nem da verdade de Deus. Então muitos ficaram felizes e passaram a querer adorar esta pessoa, que como se esta pessoa fosse a solução dos problemas do Brasil. Piorou a situação, porque colocaram a confiança no homem e não em Deus. Isto é um perigo. Então o povo de Israel queria ganhar a guerra dos filisteus, mas sem arrependimento, sem se voltarem para Deus, sem abandonar os seus pecados, sem abandonar a idolatria, continuando no pecado. Então não dá certo, meus irmãos. O brasileiro não quis mudar, ele quis as coisas mais ainda deste mundo. Ele quis mais ainda as coisas materiais. E foi pior. Então, mas a arca estava ali não para a bênção dos israelitas, e sim para a correção da nação. Então, eles trouxeram a arca e colocaram ali no monte, onde eles estavam guerreando. Eles trouxeram a arca como a solução para os problemas. Mas Deus não compartilha, não se agrada do pecado. E aquele povo não se voltou para Deus. Então, correção da nação, daqueles que estavam na desobediência e idolatria. Então, Deus estava ali para castigar, para ensinar, para disciplinar o seu povo. Tanto o povo como os religiosos, para que se voltassem para ele. Assim Deus fez no Brasil. Deus mandou um governante, né, durante 4 anos, para que fosse manifesto que estava na obediência a Deus e o que não estava. Então a gente viu, né, esses 4 anos aí, como ficou o Brasil dividido, a igreja, uns de um lado e outros de outro, e a briga começou pelo poder material. As pessoas queriam não o Deus verdadeiro, não servir a Deus, mas queriam uma boa vida na terra. Devemos prestar atenção, meus irmãos, nos arrependermos dos nossos pecados. Então, muitos estão correndo atrás de Mamon, não de Jesus, porque muitos não querem sair desta terra, querem continuar nesta terra. Sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, rompeu todo Israel em grandes brados e ressoou a terra. Ouvindo os filisteus a voz do júbilo
disseram: que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. E se atemorizaram os filisteus e disseram: os deuses vieram ao arraial. E diziam mais: ai de nós, que tal jamais sucedeu antes. Ai de nós, quem nos livrará das mãos destes grandiosos deuses? São os deuses que feriram aos egípcios com toda sorte de pragas no deserto. A gente vê aqui que os filisteus, eles temiam mais o Deus de Israel do que os próprios israelitas. Eles temeram, porque eles já sabiam o que Deus fez com os egípcios. Eles sabiam o que Deus fez com as outras nações por causa de Israel. Quando a arca chegou na guerra, então houve aquele júbilo de felicidade, né? Agora nós vamos ganhar a guerra, e começaram a louvar. Mas como se eles não tinham se arrependidos? Como se o povo não tinha abandonado seus ídolos? Como se os sacerdotes estavam praticando as mesmas coisas? Então os filisteus levaram a presença do Senhor. Aqui em 1 Samuel 4, do 10 ao 11, os filisteus lutaram com Israel e levaram a arca do Senhor. Então Deus, embora a arca estivesse ali, no meio dos judeus, ali na guerra, mas Deus não deu a vitória que eles queriam. O mesmo aconteceu no Brasil. Apesar de muitas igrejas, muitos crentes, até eu, orei muito, mas Deus não deu a vitória. Por quê? Porque não houve arrependimento, porque não houve mudança, porque as pessoas estavam buscando outras coisas, estavam buscando as coisas deste mundo, não eu não, desse mundo aqui, não quero nada, só mesmo suficiente para viver enquanto estiver aqui. Mas a gente vê o povo querendo uma vida boa nessa terra, não quer se aproximar de Deus. E Deus fez como fez com os filisteus. Deus não deu a vitória ao povo brasileiro, assim como não deu aos israelitas. E os filisteus levaram a presença do Senhor. A arca representa a presença do Senhor no meio do povo. Então, quando os filisteus levaram a arca do Senhor, então o povo grita, Aqui os versos do 12 ao 13 nos diz assim, 12 e 13 do capítulo 4, diz assim: então correu um homem de Benjamim, saído das fileiras, e no mesmo dia chegou a Siló. Trazia rasgadas as vestes e terra sobre a cabeça. Quando chegou, Eli estava sentado numa cadeira, ao pé do caminho, olhando como quem espera, porque o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Depois de entrar o homem na cidade e dar as novas, toda a cidade prorrompeu em gritos. Então a cidade, ao ouvir a notícia do que havia acontecido na guerra dos israelitas com os filisteus, começou a gritar. Esse relato foi muito triste. O povo de Israel, do sofrimento e dor
O mesmo aconteceu no Brasil quando Deus escolheu um vaso sujo para governar a nossa nação e trazer juízo para esta nação. Então, o povo israelitas, quando ouviu que Israel tinha perdido a guerra, começou a gritar. Assim, igual aconteceu no Brasil, né? O povo gritou porque não quis aceitar. Quando a nação de Israel perdeu a guerra e muitos soldados morreram, toda a nação se voltou para Deus e começou a clamar, a orar, a buscar a Deus. A rasgar suas vestes, para que Deus mudasse a situação de Israel. Então, só quando acontecem as coisas ruins é que as pessoas se arrependem, né, e se voltam para Deus. É por isso que Deus deixa acontecer as coisas ruins, porque é só nesse tempo que as pessoas se lembram de Deus. Toda a casa de Eli morreu, até mesmo o sacerdote Eli morreu. Agora, Israel tinha 2 tipos de pessoas e 2 tipos de religiosos. Israel tinha os religiosos que eram iníquos, né, os filhos de Eli, e corruptos, que é responsável, que é representado pelos filhos de Eli. E os que eram tementes a Deus, representados pelo profeta Samuel. No meio do povo de Deus tem 2 tipos de povo, né? Fala das 2 igrejas, né? A igreja Laodiceia e a igreja Filadélfia. Aqueles que se corrompem e tem aqueles que se mantêm íntegros, mesmo no meio da corrupção. Este povo que se mantém firme em Deus, mesmo no meio de toda a corrupção, no meio da guerra e no meio da perseguição, este é o povo que se chama a Igreja de Jesus. Este povo irá para a guerra física no Brasil e no mundo, pois a guerra espiritual só aumenta a cada dia. Nós estamos vivendo constantemente nessa guerra espiritual, mas a guerra física já está chegando. Já tem pessoas perseguindo, né, prendendo os cristãos e fazendo leis para prenderem. Meus irmãos, se preparem. Preste atenção que eu vou lhe dizer para vocês. Assim como tanto os que eram infiéis a Deus no tempo de Eli sofreram aquela guerra, assim também seremos nós aqui no Brasil. Tanto os infiéis como os fiéis passam por este problema, porque nós estamos juntos no mesmo lugar, na mesma nação. Mas Deus está deixando isto acontecer para quem é santo que se santifique mais, e quem é sujo que se suje mais. Apocalipse 22:11. Em 1 Samuel 4:21, a nora de Eli, que já estava no mês de ter seu filho, ao ouvir que o seu marido havia morrido na guerra e que a arca do Senhor havia sido levada pelos filisteus, ela teve o seu filho. Antes de morrer, ela coloca o nome do seu filho de Icabô, que significa foi-se a glória de Deus. Significa que Deus não estava mais presente em Israel, mas Deus está presente em todos os lugares e Ele quer que a gente se arrependa. Então, em breve, o mundo irá dizer o mesmo que a esposa, que a nora de Eli disse, e acabou, foi-se embora a glória da igreja, né? Que é Jesus. A igreja vai subir, a igreja vai ser arrebatada. E só depois que isto acontecer é que muitos vão querer vir servir a Deus de verdade. E vai ser tarde demais, porque vão enfrentar o anticristo.
Estes também irão dizer: e acabou. Foi-se a glória de Deus, foi-se a igreja de Jesus, e eu fiquei. Então as trevas cobrirão este mundo. Meus irmãos, preste atenção. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Não queira ficar nesta terra. Volte para Jesus antes que seja tarde. Jesus espera a você. Que possamos fazer como Samuel, que era fiel a Deus. E Deus, o povo foi a Samuel, e Samuel clamou a Deus, e Samuel ofereceu a Deus uma oferta. E Deus deu a vitória a Israel, porque Israel se arrependeu. Então devemos nos arrepender, devemos voltar para Cristo, devemos nos santificar, porque Jesus está voltando e ninguém irá para o céu se não estiver santificado. Se não for santo, a cada dia devemos ser santos. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe. Mande essa live para frente. Mande essa live para os seus amigos, mande para outras pessoas, para outros irmãos. Dê o seu bonzinho, comente, para que outras vidas sejam alcançadas. E até a próxima live, até terça-feira.